Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leonardo de Física. Hoje vamos na nossa unidade 5, fluxo de calor. Hoje vamos ter uns cálculos um pouquinho diferenciado, mas estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Então vamos lá, fluxo de calor. Então, ó, calor, ele é diferente de temperatura, tá? Lembramos, vamos recapitular. Temperatura é o grau de agitação das partículas, né? Então, quanto mais quente, mais agitado ficam essas partículas. E calor é a transferência de energia. E essa transferência ela sempre ocorre num único fluxo, tá? Que aí eu vou falar para vocês já já. Então, o fluxo de calor ele se propaga de três tipos: condução, convecção e irradiação. E eles têm dividido em dois modos, beleza? Que é através da condutibilidade térmica. Então, lá, fluxo de calor. Então, a gente tem um controle, que a gente tem a transferência de calor. A gente vai ter uma resistência térmica, que a gente chama de isolantes, beleza? Então, quanto mais resistente tem essa transferência, mais isolante ele é. E aí, quanto mais facilidade eu tenho, né, ele é mais condutor, que a gente chama. A convecção, que é a primeira que a gente vai ver, essa aqui, ó, ela é um fenômeno que acontece só em líquidos e gases, tá? Ela não acontece no sólido. E aí ela vai de um gradiente de temperatura, do mais frio para o mais quente. Beleza? Então, como assim, professor? Então, vamos supor que eu tenho dois líquidos, né? Eu tenho um líquido frio e um líquido quente. Quando eu misturo eles, ele vai sempre do quente para o frio, tá, gente? O fluxo de calor é sempre do quente para o frio. Por quê? Ele vai do mais energético para o menos energético. Os outros tipos de calor que a gente tem é a condução e a irradiação. A irradiação a gente não precisa ter contato direto para ter essa transmissão de calor. Porque entre os dois corpos, né, a gente tem os dois corpos aqui, tem um intercâmbio que tem essa energia que fica ligada um contra o outro. Como um exemplo de radiação térmica é o Sol, tá? Então a gente não está em contato direto com o Sol, mas o calor de radiação dele chega até a gente e dando calor, assim como o fogo, né? A gente não precisa encostar no fogo para sentir que está quente. Já a condução, ela é através das vibrações do material sólido. Então, ó, a convecção é o fluxo de calor através do líquido e a condução através dos sólidos. Então, a gente vai ter o exemplo aqui. Ó. A gente tem uma barra de ferro. Então, o material vai depender muito. Se for ter um material isolante, essa transferência de calor vai ser menor. Se eu tiver um bom condutor, por exemplo, a barra de metal, essa condução aqui vai ser mais rápida. Então, vai depender muito se ele é isolante ou se ele é condutor, tá? Neste caso aqui, a gente está tendo condução. O que acontece? A barra de ferro está aquecendo e o fluxo de calor vai ser da barra para a sua mão. Por quê? Porque a barra está mais quente e aí você esquenta a mão, tá? Então, do mais quente para o mais frio. E aí é o seguinte, vamos supor que eu tenho um copo, uma xícara de água gelada. O que acontece com a água com o passar do tempo? Ela fica quente. Por quê? Porque a mão perde temperatura para o copo, e aí do copo é condução, aí do copo a água vai ter uma convecção, né, que é líquido, e fica quente. Por isso que a nossa mão fica gelada, porque a gente perdeu temperatura, a gente perdeu o calor aqui, ó. E aí quando eu pego uma xícara de café quente, o que acontece com o café com o passar do tempo? Ele esfria e a nossa mão esquenta, beleza? E aí eu faço uma grande pergunta que eu sempre faço na minha aula sobre isso. Quando eu abro a geladeira, é o quente que entra ou é o frio que sai? E, gente, o que vocês acham? Então, respondendo, é o calor que entra, tá? É o quente que entra. Por isso que, professor, mas eu sinto o ventinho da geladeira, então é o frio que sai. Sempre do mais quente para o mais frio. Por que a gente tem a sensação de frio? Porque a gente está perdendo calor para a geladeira. Por isso que a gente tem a sensação de frio. Beleza? Próximo. Fluxo de calor ele é calculado por essa letrinha aqui. Fluxo de calor. E aí a gente tem a superfície, que é o S, pela variação de tempo. E aqui é a temperatura, né, que é o grau de agitação das partículas, né, para a gente lembrar.
E a gente pode ter caloria por segundo ou joule por segundo, que é o watts aqui, tá? Quando a gente tem aqui a quantidade de calor que está passando, tá? O fluxo de energia. Então é calor dividido pelo tempo, é o quanto de calor que passa naquela superfície. E aí a condutividade térmica, ela vai depender de vários fatores. Primeiro, a gente tem que ter dois corpos, claro, um mais quente e outro mais frio, porque se os dois estiverem na mesma temperatura, não tem esse fluxo de calor. Isso aqui é a área, é a grossura vamos supor que eu tenho um fio que está ligando esse com esse, então é a grossura do fio. E aqui é o comprimento, esse aqui é a área, tá, gente? E aqui é o comprimento, que é a distância entre um corpo e o outro, beleza? E aí, com aquela, a gente tem a condutibilidade térmica, né, que é a constante, a gente tem a constante aqui, e a gente tem essas duas fórmulas aqui, a gente vai estar usando essa aqui, tá? Que é a constante vezes a área, vezes temperatura um menos a outra, do mais quente para mais frio, dividido pelo comprimento, beleza? Aqui tem um exercício para vocês estarem respondendo. Nosso exercício que vai cair na prova vai ser mais ou menos esse. Então vocês prestem atenção depois, tentem fazer em casa. Então vamos lá. Então vamos lá. Essa parte aqui é a parte matemática, beleza? Como que funciona a temperatura? Então a temperatura ela vai depender do sentido que está indo, a mais baixa, e ela também ela não tem uma regra tão absoluta, porque ela pode ser unidimensional, né? Uma única dimensão, nesse caso aqui, e aí a pressão que vai incentivar isso aqui, ou ela pode ter em vários sentidos, porque por isso que a gente tem aqui x, y, z, ó. Comprimento, largura e altitude aqui, tá? E aqui a gente tem a pressão e a temperatura, a gente consegue calcular isso aqui. A condutibilidade térmica ela varia de acordo com a pressão, beleza? E isso significa que, às vezes, a condutibilidade tem isotropia, são iguais, tá? Isso aqui é como que a gente vê matematicamente, mas a gente vai calcular esses cálculos que a gente não precisa entender, tá? A gente vai focar mais na parte física. Então vamos aos nossos exercícios. Então vamos lá. Os iglus, embora feitos de gelo, possibilitam os esquimó a residirem nelas por quê? O calor específico do gelo é maior que o da água? Não, porque o gelo e a água estão iguais, tá? O calor específico do gelo é extremamente pequeno comparado ao da água? Não. A capacidade térmica do gelo é muito grande? Não. O gelo não é um bom condutor térmico, por isso que ele não perde calor, então ele vai conseguir. Ele é um isolante, então o gelo vai servir como um isolante térmico, por isso que lá dentro vai ser mais quentinho que lá fora, porque não está treinando a troca de calor. Número 2. Quando numa noite de baixa temperatura vamos para a cama, nos encontramos fria, né? Então a cama vai estar friazinha. Mesmo sobre ela estejam vários cobertores de lã. Passando algum tempo nos aquecemos, por quê? Então no início, né, ela está fria e por que que o cobertor esquenta? É o cobertor que aquece? Será? Cobertor de lã impede a entrada do frio? Não. Cobertor de lã não é aquecedor, mas sim um bom isolante térmico. Correto? Então deixa eu só marcar aqui as outras. O gelo é um bom condutor térmico. Opa! Eita, hoje tá difícil, gente. Essa e essa aqui, tá? Então veio as outras. O cobertor de lã só produz calor quando em contato com o nosso corpo. Ela produz calor. Ela não é ela que produz calor, ela absorve calor. O nosso corpo está quente e é do quente para o frio, tá? Cobertor de lã não é um bom absorvedor de frio. É errado. O corpo humano é um bom absorvedor de frio. É errado. Então é a letra B aqui, beleza? Então vamos lá, galera, para os exercícios. Então, ó, a gente vai fazer a fórmula. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a área, tá? A área vai ser 1,5 vezes 2, que vai dar 5. E a fórmula que a gente vai usar é fluxo de calor é igual a constante vezes a área vezes a área. A gente já vamos colocar logo, vamos colocar a fórmula aqui primeiro. Temperatura 1 menos a temperatura 2
dividido pelo o comprimento. Então vai ficar aqui, ó, 0,84 da constante vezes 5. Aí aqui, ó, temperatura 1, 16 menos 14 dividido por 0,0042. Beleza? Esse vezes esse eu posso fazer aqui direto, tá? Vai dar 4,2. Que aqui vai dar no mesmo, tá, gente? Multiplicar tudo aqui, ó. 4,2 vezes 16 menos 2, ou 16 menos 14, 2. Dividido por 0,0042. Esse resultado aqui dá 2.000. Professor, mas não tem nenhum que é 2.000, é esse aqui, tá? Quando eu boto em notação científica, eu ando com 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, fica 10 vezes 3, tá? Então é a letra C. Então, próximo cálculo. Ó, a área desse aqui, gente, 50 centímetros vezes 100 centímetros vai dar 50 centímetros ao quadrado, beleza? Então, vamos jogar na fórmula aqui, ó. Meio da condutividade térmica, que é o K, vezes a área, opa, 50, vezes 100, que ele já deu a diferença, dividido por 0,5, que é a espessura em metros aqui, ó. Tudo tem que estar em metro. O resultado disso aqui, gente, vai dar 2.500 em cima, dividido por 0,5. 2.500 dividido por 0,5 é 5.000. 5.000, gente, é igual... Opa, já botando zero a mais. 5.000 a gente anda com a vírgula, é igual a 0,5 vezes 10 a quarta, beleza? Então aqui, ó, letra E. Bem tranquilo esses cálculos, beleza, gente? E a última quando uma pessoa pega a geladeira, uma garrafa de cerveja, uma lata de refrigerante, às mesma temperatura, tem sensações térmicas diferentes. Porque a garrafa e a lata são diferentes? Por causa dos coeficientes de condutibilidade térmica. É o material, tá, gente? É aquela constante lá. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.